A minha irmã fez. Vamos começar, né? O irmão vai fazer a oração? Tá ligado? O microfone? Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença da nossa população hoje, né? Prestigiando aqui a nossa sessão. Antes de iniciar a sessão, vou pedir para o irmão fazer uma oração. Como é de praxe, todas as nossas sessões a gente pede a proteção de Deus. Amém. Saúdo todos com boa tarde. Estamos aqui neste momento para agradecer a Deus. Quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, está em Salmo 90, verso 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que possamos alcançar coração sábio. Que nós se aplegamos com o Senhor e Ele que nos traz a sabedoria. Só somos alguma coisa pela permissão de Deus. Amém? Senhor Deus, aqui neste momento, Senhor Jesus, estamos na casa do Senhor aqui, ó Pai, que o Senhor permitiu nessa tarde. Aqui, Senhor Jesus, é um ambiente da casa do povo, onde a Tua presença se faz presente, ó Pai. Senhor Deus, eu quero neste momento te agradecer pela vida de cada um, ó Pai. Que nesta tarde está aqui pela saúde, pela disposição que o Senhor deu. Aqui, Senhor Deus, vamos tratar de assuntos que seja tudo na Tua direção, meu Pai. Que o Senhor Deus abençoe aqueles que estão ouvindo, que não estão podendo se levantar. Então, Senhor Deus, num momento difícil, mas que o Senhor Deus faz presente e abençoa, Pai. Senhor Deus, abençoe, ó Pai, a cada um, que possamos, Senhor Deus, como diz a Tua palavra, alcançar a sabedoria que vem de cima, ó Pai, para que possamos, Senhor Deus, legislar neste município, ó Pai, com a sabedoria do Senhor. Que o Senhor Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos. 26ª Sessão Ordinária da 7ª Legislatura da Câmara Municipal de Pacaraima, realizada em 29 de junho de 2022. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos vereadores. Sessão plenária, 26ª Sessão Ordinária, 29 de 6 de 2022. Arlindo Fonteles de Lima. Presente. Eurival Bandeira Barros. Presente. Francisco Souza Melo. Presente. Júlio César Carvalho de Oliveira Júnior. Presente. Cássia Maria Sena Barbosa. Presente. Marcelo Bem-vindo da Fonseca Soares. Presente. Odilânia da Silva dos Santos. Presente. Odivaldo da Silva. Tertulo Alves da Paixão Neto. Presente. Acora, presidente. Havendo quórum regimental, invoco a proteção de Deus. Em nome do povo, declaro aberta a presente sessão.
Pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura do pequeno expediente. Gabinete do Vereador Júnior da Terra, PRTB. Requerimento número 002 de 2022. Desculpa, é que eu pulei mais folha aqui, sem querer. Ata da 25ª Sessão Ordinária da 7ª Legislatura, realizada em 2 de junho de 2022. Presidente Odilene da Silva dos Santos, primeiro secretário Júlio César Carvalho de Oliveira Júnior. Aos 2 dias do mês de junho do ano de 2022, às 15 horas, iniciou-se a 25ª Sessão Ordinária. Questão de ordem, presidente. Peço que seja subir a leitura da ata, tendo em vista que todos têm a cópia da mesma. Em votação, requerimento verbal do vereador Francisco Souza Melo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, que desaprovam fiquem de pé. Requerimento aprovado. Ata suprida. Grande expediente. Leitura e discussão e votação do requerimento número 002 de 2022, de autoria do vereador Júnior da Terra. Gabinete do Vereador Júnior da Terra, requerimento número 02 de 2022. Assunto: solicitação de contratos e editar de licitações desde 2021 até a atual data, ao Executivo e às pastas responsáveis, desde a Secretaria de Obras até a de Finanças. Autoria: vereador Júlio César Carvalho de Oliveira Júnior. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a Vossa Excelência este requerimento nos termos do artigo 100, caput 3º, inciso 5º do Regimento Interno desta Casa de Leis, para que, depois de lido e deliberado em plenário, seja encaminhada a cópia do mesmo. Senhora Presidente, solicita a Vossa Excelência que, depois de lida em plenário, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno da Casa, seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal cópia do presente requerimento. Justificativa: presente requerimento é de suma importância para os munícipes de Pacaraima, não só eles, como para minha pessoa, que vinham desempenhando o papel de fiscal do povo. Porém, tem sido difícil, tenho visitado obras que estão com atraso de entrega, algumas obras não têm placa de execução. Diante disso, realizo o presente requerimento. Além de vereador e fiscal do povo, sou membro da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindustriais, Comércio e Turismo. É meu dever fiscalizar e levar resposta aos munícipes. Júlio César Carvalho de Oliveira Júnior, vereador, PRTB. Em discussão, requerimento do vereador Júnior. Vereador Marcelo. Vereador Marcelo. Eu não entendi o que é que o nobre vereador requer aqui do requerimento. Eu não vejo assim o que é que está requerendo. É algum contrato de licitação das obras, mas quais as obras? Como eu citei aqui, vereador, para não ter especificamente só uma, eu coloquei aqui solicitação de contratos editais de licitações, que são das obras de 2021 até a atual data, de todas as obras do município, desde o início, que é do meu mandato como vereador, né, para ficar até mais fácil de eu saber o que é, o que não é desse meu pleito. Então, especificando as obras do município desde 2021 até a atual data, esse requerimento. Porque se eu chego na prefeitura, tem a burocracia, tem todo o procedimento para a gente adquirir documentos, e essa é a forma mais correta de nós solicitarmos, eu solicitar. Assim, eu acho que deveria ser especificado a obra. Vamos supor, nós entendemos aqui que Vossa Excelência foi numa escola e não tinha placa de execução, não é isso? Certo. Não seria bom se eu pedir daquela obra, de cada obra, assim, especificado, porque se for mandar de todas as obras de 2021, eu acho que... Mas vai estar fácil, vereador Marcelo, vai estar fácil não, porque... Eu entendo só a favor do seu requerimento. Eu gostaria, assim, que fosse especificada a obra, né? Certo. Mas eu vejo, assim, que vai abranger muita coisa, provavelmente não vai ser atendido, porque é muita coisa, o senhor pede da Secretaria de Obras e Finanças. Eu acho que daria tempo ainda de refazer esse requerimento. Mas eu estou aqui para votar e para... Pronto. Pessoas que entendem. Eu acho que o requerimento, com certeza, ele não vai ser atendido porque ele não especifica, né? Para ter mais urgência, né, para ele especificar. É isso que ele está querendo explicar. Entendi. Porque se for pedir todas as obras, a desculpa vai ser que demora, né? Então, eu acho que como tu quer uma resposta mais rápido,
poderia especificar as obras que você quer e, em seguida, dar andamento nas demais. Nessa Acho parte, que esse é meu entendimento. Eu não sei se eu estiver errada, me corrija. nessa parte, vereador, que diz também, desde a Secretaria de Obras até a de Finanças. São É todas de as todas as secretarias. secretarias, Educação, Não, Saúde, porque, como é que é? por exemplo, a de obras é a que está responsável pelas obras do município. Né? E se você está realizando uma obra, quem é responsável é a Secretaria de Finanças, que realiza pagamentos, questão de contratos e etc. Então, uma é ligada à outra para eu adquirir esses documentos. Eu tenho a maneira de ver também assim, se for uma obra da saúde, eu acho que já mexe com a Secretaria de Saúde também. Se for da educação, já vai, o recurso Não, já sai da mas é que nem eu Secretaria falo, de Educação A também. Secretaria de Finanças, vocês têm que entender o seguinte, a Secretaria de Finanças, um exemplo, o Departamento de Finanças, ele é responsável pelo pagamento de todas as obras do município, não importa qual é a área, qual é o setor. Então, lá eles vão ter todo o procedimento de obras, entendeu? Independente de qual. Um minutinho. Assim, eu entendi o que o vereador Melo colocou e só por contribuição, vereador Júnior, o senhor poderia colocar, então, tipo assim, da Secretaria de Obras e da de Finanças, e não até a de Finanças, que parece, no entendimento, alongar como se que fosse vai várias, ser né? todas, vai ser tudo Sim, que o sim, senhor está sim. pedindo aqui, né, da Secretaria de Obras e de Finanças. Leide, tu acha que dá tempo, Eu Leide, de acho que corrigir só, rapidinho esse requerimento aqui? entendeu? Tá? Deixar bem especificado. Ok. aí. A gente pode aprovar com ressalvas, né? Com mudança. Presidente, Mas vocês assim, entenderam do sentido, Secretaria né? de Tudo Finanças, direitinho, né? ela não celebra nenhum contrato de obras. Ela só paga. Ela só é Ela ordenadora. só paga. né? Eu acho que a questão de finanças no meio não tem nada a ver. Ela não tem. A Secretaria de Finanças ela não celebra nenhum tipo de contrato para execução de obras. Ela paga obras. Não é isso? Eu acho que deveria ser especificado. Se quer todos os contratos de licitação da educação, da saúde, da ação social, especificado seria melhor, entendeu? Mas assim, finança não tem nada a ver. Então só vou corrigir aqui, mas vocês entenderam mais ou menos o sentido, para não atrasar a sessão, para ver se aprova ou se não aprova, mas vocês entenderam o sentido, tá bom? Encerrada a discussão. Em votações, a gente vai deixar então por último? Tá bom. Leitura e discussão e votação da indicação número 003 de 2022 de autoria do vereador Júnior da Teia. Indicação número 006 de 2022. Indica ao Poder Executivo Municipal limpeza e raspagem na rua Azaléias, no bairro Orquídeas e vias de acesso. Justificativa. A presente solicitação é de suma importância para a população e moradores que ali residem. No inverno torna-se intrafegável essa via e com o crescimento dos matos fechando, a rua coloca em risco a segurança dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando a ocorrência de roubo, furtos, entre outros. Para minimizar o sentimento de insegurança necessário, se faz que o competente setor da Prefeitura realize um estudo técnico na rua Azaleia para posteriormente realizar a melhoria naquelas vias de acesso. Segue anexo às fotos. Diante das informações e a pedido dos moradores, é que solicito que, imediato, o Poder Executivo Municipal tome as providências necessárias para que esta indicação seja atendida. Em discussão. Alguém quer discutir? Encerrada a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, que desaprovem fiquem de pé. Presidente, questão de ordem, é indicação. No caso, não vai para o plenário, não existe votação para indicação, é só indicação somente. É só não é indicação, gente. Só tá lendo leitura. aqui, é só leitura, só leitura. Leitura e discussão e votação do projeto de lei número 007/2021, de autoria do vereador Júnior da Teia. Indicação número 007/2022. Indica ao Poder Executivo Municipal limpeza e raspagem na rua Parima 2, no bairro Wilson Montenegro e vias de acesso. Presente solicitação é de suma importância para a população e moradores que ali residem. No inverno torna-se intrafegável essa via e com o crescimento dos matos fechando as ruas, coloca em risco a insegurança dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando a ocorrência de roubos, furtos, entre outros. Para minimizar o sentimento de insegurança necessário, se faz que o competente setor na Prefeitura realize um estudo técnico na rua Parima 2
para posteriormente realizar a melhoria naquelas vias de acesso. Diante das informações e ao pedido dos moradores, é que solicito que de imediato o Poder Executivo Municipal tenha as providências necessárias para esta indicação seja atendida. Júlio César Oliveira Júnior, vereador PRTB. Leitura em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, que desaprovam fiquem de pé. Requerimento aprovado. Leitura do projeto de lei número 006 de 2022, que dispõe sobre o fornecimento de absorvente higiênico nas escolas públicas do município de Pacaraima e da outras providências, de autoria do Legislativo. Leitura do Gabinete da vereadora Dila Santos, atos do Poder Legislativo, projeto de lei número 006, 2022, Pacaraima, 15 de junho de 2022. Dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas do município de Pacaraima e da outras providências. A justificativa desse projeto da vereadora Dila dos Santos visa instituir o fornecimento gratuito de absorventes higiênicos para estudantes das escolas de rede pública municipal em situação de hipossuficiência social e econômica, não possuindo condições financeiras para a compra de itens de higiene pessoal. Em razão desse fato, muitos jovens estudantes abandonam as escolas quando começam o período menstrual ou faltam às aulas, numa medida de 5 dias por mês durante esse período. Isso significa que essas estudantes perdem, em média, 45 dias de aulas por ano, com óbvias consequências para o processo educacional e socialização dessas jovens. Disponibilizar nas secretarias das escolas o acesso gratuito e alcance de quem necessitar, essa é fundamental, pois absorventes higiênicos não são itens superfluxos e sim de necessidade, portanto, deve fazer parte do orçamento do Executivo, assim como as provisões de papel higiênico e outros itens necessários à saúde das alunas da rede pública desse ensino. A atribuição realizada por funcionários da unidade escolar aproxima a direção da realidade do colégio, tornando assim o ato mais humanizado. Esse projeto não trata apenas da distribuição de absorventes higiênicos para estudantes, mas sim de levar dignidade e esperança por um futuro mais justo e igualitário. Portanto, não podemos cruzar os braços para essa triste realidade e permitir que problemas como a falta de material escolar, merenda ou absorventes íntimos sejam fatores que desencorajam essas jovens de frequentarem as escolas, reduzindo as chances de um futuro melhor. Dessa forma, considerando o elevado interesse público, espero contar com o apoio dos nobres pares e presente postura. Odilene da Silva dos Santos, vereadora, Solidariedade. Leitura do parecer jurídico referente ao projeto de lei número 003 de 2023, que torna de utilidade pública municipal o Instituto Batista de Roraima Educação, Saúde, Cultura do Meio Ambiente em ação social localizada na rua Esté de Oliveira Seabra, lote e faixa 1, Vila Velha, Pacaraima, de autoria do Legislativo. Parecer da Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Pacaraima. Primeiramente, importante destacar que o exame da Procuradoria Jurídica não se cinge tão somente à matéria jurídica envolvida, nos termos da sua competência legal, tendo por base os documentos juntados, razão pela qual não se incursiona em discussões de ordem técnica, bem como em questões que envolvam juízo de mérito sobre o tema trazido à apreciação, cuja análise é de exclusiva responsabilidade dos setores competentes. Da análise de projeto de lei que declara de utilidade pública municipal o Instituto Batista de Roraima. A declaração de utilidade pública é o reconhecimento pelo poder público de quem uma entidade civil presta serviço de acordo com seu objeto social de interesse para toda a coletividade. O Poder Legislativo Municipal de Pacaraima é imprescindível para a efetivação dos serviços públicos municipais, materializando a autonomia do município frente aos demais entes federados. Muitos dos serviços públicos municipais carecem da atividade legislativa para sua efetivação ou melhoramento, o que inegativamente justifica uma atuação proativa desta Casa Legislativa, o que se faz no projeto de lei em análise. Neste cenário, justifica-se a iniciativa parlamentar de reconhecer a utilidade pública de entidades sem fins lucrativos sediadas no município. Dispor sobre o reconhecimento público destas entidades é matéria de competência comum, cabendo a cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, legislar sobre o assunto, visto que diz respeito a uma relação direta entre a administração pública e os administrados e não se insere no prol de matérias que a Constituição reservou exclusivamente à União, aos Estados-membros, Distrito Federal ou ao município de Pacaraima legislar.
No caso do projeto de lei número 003/2022, a declaração de utilidade pública tem como beneficiário o Instituto Batista de Roraima, Educação, Saúde, Cultura, Meio Ambiente e Ação Social, com o endereço localizado na rua Esther de Oliveira, Ceabra, 1, lote, faixa 1, Vila Velha, Pacaraima. O título de utilidade pública é concedido a entidades, fundações e associações civis como forma de reconhecê-las como instituições sem fins lucrativos e prestadores de serviço à sociedade. Além disso, permite à organização inscrever-se em editais e receber recursos públicos. O requerimento foi apresentado ao Poder Legislativo dessa municipalidade em 4 de abril de 2022 e trouxe as atividades desenvolvidas, estatuto social. Em sua justificativa para o requerimento, o qual acompanha o projeto de lei e análise, o Instituto Batista de Roraima afirma que tal solicitação é necessária por diversos motivos, dentre os quais para colaborar com o respaldo que a entidade tem no âmbito do município de Pacaraima. Dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 130 compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. A concessão do título de utilidade pública se dá mediante expressa manifestação do poder público através da lei, que significa o reconhecimento do poder público de que a instituição presta serviços relevantes à coletividade, sem fins lucrativos, consoante estabelece em seus estatutos. Minha água aqui, já está seca. É que ele já foi apresentado. Portanto, face aos argumentos listados, o objetivo do projeto de lei é lícito atendendo aos parâmetros de juridicidade, legalidade e constitucionalidade. Assim sendo, quanto aos requisitos legais e constitucionais, o entendimento é de que não óbice jurídico ao projeto de lei em comento, pois está de acordo com as regras relativas à declaração de utilidade pública. Da conclusão, diante do exposto, nos manifestamos pela legalidade do projeto de lei que declara a utilidade pública municipal o Instituto Batista de Roraima, Educação, Saúde, Cultura, Meio Ambiente e Ação Social, o qual, como visto ao norte, promove tão somente a declaração de utilidade pública, em conformidade com a Lei nº 13.204 de 2015, uma vez que restaram atendidos os requisitos objetivos e subjetivos para a declaração pretendida, bem como os prazos e atividades desempenhadas. É o parecer se faz necessário a deliberação por parte dos vereadores e das comissões, assim como do plenário desta Casa Legislativa. É o parecer Pacaraima, 16 de maio de 2022. Leitura do parecer jurídico referente ao projeto de lei número 005 de 2022, que dispõe sobre adequação de remuneração mínima da classe docente do magistério da educação básica do município de Pacaraima ao piso salarial nacional do magistério público da educação básica e da outras providências, de autoria do Executivo. Solicitante. Parecer jurídico em projeto de lei municipal. Nossa presidente acabou de ler. Primeiramente, importante destacar que o exame da Procuradoria Jurídica se cinge tão somente à matéria jurídica envolvida nos termos da sua competência legal, tendo por base os documentos juntados, razão pela qual não se incursiona em discussões de ordem técnica, bem como em questões que envolvam o juízo de mérito sobre o tema trazido à apreciação, cuja análise é de exclusiva responsabilidade dos setores competentes. Da análise do projeto de lei que promove sobre a adequação da remuneração mínima da classe docente do Magistério da Educação Básica do município de Pacaraima ao piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica. O projeto de lei municipal, objeto de análise na presente manifestação de autoria do Poder Executivo Municipal de Pacaraima, promove a adequação da remuneração mínima da classe docente do Magistério da Educação Básica do município de Pacaraima ao piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica. Por oportunidade, verifica-se que não existe vício de iniciativa, visto que a matéria contida no projeto de lei se insere no rol das disposições contidas no artigo 13, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal, que confere ao Poder Legislativo iniciativa privativa nos projetos de lei que versem acerca de cargo público em seu âmbito. Artigo 3º, ao município de Pacaraima compete, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 56, compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que dispõem sobre criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções na administração direta e indireta do município ou aumento de sua remuneração. Segundo, regime dos servidores, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Terceiro, orçamento anual, diretrizes orçamentárias, plano plurianual e abertura de créditos, concessão de auxílios, prêmios e subvenções.
Quarto, criação, estruturação e atribuição dos órgãos administrativos direto do município. É notório que o Poder Legislativo Municipal tem legitimidade para a criação de cargos dentro de sua própria administração, desde que observada a dotação orçamentária suficiente, além dos demais requisitos impostos da gestão pública. Pois bem, o Ministério da Educação, no parecer acostado aos autos, muito embora a nova lei do Fundeb e a emenda constitucional número 108 determinem nova metodologia para a fixação do piso nacional dos professores. Tal medida depende da edição de nova lei, o que é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Por essa razão, o governo federal utilizou para fixar no piso nacional dos professores para o ano de 2022 os critérios legislativos já fixados na Lei 11.738 de 2008, culminando em um reajuste necessário de 33,24%, perfazendo o total de R$ 3.845,63 como piso salarial mínimo para uma jornada de 40 horas semanais. O projeto de lei número 005 de 2022 realiza alteração nos vencimentos dos profissionais do magistério da educação básica do município de Pacaraima em 27,07%, tendo como base o salário de professor da educação básica da classe A2, padrão 1 da lei municipal número 335 de 2021, em consonância com o parecer contábil deste município, conforme artigo 1º. A Constituição é clara que, no sentido de que se alterações de remuneração dos servidores públicos só pode ocorrer por meio de lei específica, não podendo ser feita via decreto, artigo 37. O artigo 30 da Constituição da República dispõe que compete ao município legislar sobre o assunto de interesse local. O presente projeto de lei veio acompanhado em anexo de impacto financeiro para adequação do salário base dos professores ao novo piso salarial nacional. Deve ressaltar que o Executivo tem poder para versar sobre os vencimentos dos servidores, da mesma forma teria competência sobre os vencimentos dos professores. Lembrando que no caso específico dos professores, seu vencimento se deve pela legislação federal, que determina os índices e, consequentemente, os valores a serem pagos à categoria. A iniciativa, portanto, para a propositura do referido aumento do piso salarial, bem como a necessidade do Poder Legislativo autorizá-lo, confere o expediente correto e demonstra o interesse público. O tema em tela se mostra compatível e adequado com a Constituição Federal, com a Lei Complementar número 101 de 2000, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que em seu teor traz expressa autorização para expansão de despesa de caráter continuado, e a Lei Orçamentária para 2022, não possuindo o condão de prejudicar as metas e resultados fiscais estabelecidos e estimados. Em seu artigo 5º, o projeto de lei afirma que entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro de 2022. Assim sendo, quanto aos requisitos legais e constitucionais, o entendimento é de que não há óbice jurídico ao projeto de lei em momento, pois está de acordo com as regras relativas à divisão de competência e estruturação de cargos e prerrogativas da Prefeitura Municipal de Pacaraima, cabendo a apreciação do mérito da matéria aos nobres vereadores. Na conclusão, diante do exposto, nos manifestamos pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 005 de 2022, ora em análise, o qual, como visto ao norte, promove a adequação de remuneração mínima da classe docente do Magistério da Educação Básica do município de Pacaraima ao piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica, uma vez que está de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, bem como o artigo 13, inciso 1º e artigo 56 amplos da Lei Orgânica do Município. É ao parecer se faz necessária a deliberação por parte dos vereadores e das comissões, assim como o plenário desta Casa Legislativa. É ao parecer Pacaraima, 7 de junho de 2022. Isso aqui de novo, hein? Mais coisa. Espera aí. Diretoria do Poder Executivo. Isso aqui precisa de quê? Da análise do projeto de lei que institui o Vale Refeição e autoriza o Poder Executivo a dispor dele para servidores do quadro SAMU Pacaraima. É isso aqui, peraí. Ah, tá. Desculpa. Leitura do parecer referente ao projeto de lei número 005 de 2022, que institui ao âmbito municipal o programa Mulher Independente, destinado ao apoio na geração de empregos e renda. Eu pulei, né? As mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Aí ele lê e depois eu volto. Cadê? Esse aqui é do Vale Refeição, mulher. Aí eu vou voltar e pulei, entendeu? Ele liga essa central e tá muito quente aqui, tá doido, é?
Parecer da análise do projeto de lei que instituiu, no âmbito municipal, o programa Mulher Independente, destinado ao apoio na geração de emprego e renda às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O projeto de lei municipal, objeto de análise, na presente manifestação de autoria do Poder Legislativo Municipal de Pacaraima, o qual possibilita o institui, no âmbito municipal, o programa Mulher Independente, destinado ao apoio na geração de emprego e renda às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Será objeto de análise na presente parecer jurídico. Em relação à competência para dispor sobre a matéria, tal atribuição se insere na competência municipal para legislar sobre matéria de interesse local, conforme preceitua o artigo 30, inciso 1º, da CRF-B, de 88. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local no que diz respeito à iniciativa para a matéria mostras correta, conforme dispõe o artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Pacaraima. Artigo 38. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar sobre assunto de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual, especialmente política pública, assim quanto a constitucionalidade formal não existente incorreções de ordem legal, constitucional ou regimental. A iniciativa consiste na implementação do programa Mulher Independente, destinado ao apoio na geração de emprego e renda às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, conforme prevê o projeto de lei número artigo 2º nas diretrizes do Programa da Mulher. Artigo 2º. São diretrizes do Programa da Mulher Independente. Primeiro, oferta de condições de autonomia financeira por meio de programa de qualificação profissional, de geração de emprego e renda, intermediação na mão de obra, capacitação e sensibilização permanente dos servidores públicos para a oferta de atendimento qualificado e humanizado de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, observados os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da não vitimização. Acesso às atividades ocupacionais, a renda por meio de oferta de qualificação profissional. Desta forma, cabe ao município, leia-se Poder Legislativo, legislar sobre assuntos de interesse local, podendo, para tanto, suplementar a legislação federal, mostra-se, assim, plenamente legal e viável a propositura de projeto de lei em análise. Verifica se o projeto de lei não acarreta encargos ou despesas em desfavor do Executivo, uma vez que as ações contidas no projeto de lei são ações administrativas que poderão ser realizadas pela Secretaria parceiras, como empresas e demais entidades que possam possibilitar a realização das atividades previstas na lei. Assim sendo, quanto aos requisitos legais e constitucionais, o entendimento é de que não há óbice jurídico ao projeto de lei em comento, pois está de acordo com as regras relativas à divisão de competência e prerrogativas do Poder Legislativo de Pacaraima, cabendo a apreciação do mérito da matéria dos nobres vereadores. Diante do exposto, nós manifestamos pela legalidade do projeto de lei 005/2022, ora em análise, o qual, como visto ao norte, dispõe sobre institui no âmbito municipal o programa Mulher Independente, destinado ao apoio na geração de emprego e renda às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Será objeto de análise no presente parecer jurídico, uma vez que restou obedecido o disposto no artigo 30, inciso 2º da CRF-B de 88, bem como o artigo 38 da Lei Orgânica do Município. É o parecer se faz necessário a deliberação por parte dos vereadores e das comissões, assim como do plenário desta Casa Legislativa. É o parecer. Pacaraima, 20 de junho de 2022. Leitura do parecer jurídico referente ao projeto de lei número 003 de 2022, que institui o Vale-Refeição e autoriza o Poder Executivo a dispor dele para servidores do quadro do SAMU Pacaraima e da outras providências, de autoria do Executivo. Em relação à competência para dispor sobre a matéria, a tal atribuição se insere na competência municipal para legislar sobre a matéria de interesse local, conforme preceitua o artigo inciso da CRF-B de 88. A concessão do benefício de vale-refeição tem a finalidade de incrementar a alimentação dos servidores municipais e proporcionar um aumento da produtividade e eficiências funcionais, seguindo os princípios da legalidade e proporcionalidade, tendo em mente que a concessão do vale-alimentação não deve caracterizar-se como forma de punição ou premiação pela assiduidade do servidor, desvirtuando-se assim de sua verdadeira função. Conforme a portaria número 1010 de 21 de maio de 2012 do Ministério da Saúde, o SAMU trata-se de competência assistencial da rede de atenção nas urgências que tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde, de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte,
mediante o envio de veículos tripulados por equipe capacitada. Dessa forma, a extensão de concessão de vale alimentação aos servidores integrantes deste quadro, além de ato nobre, cuida-se de medida legal e moral. Em relação ao auxílio à alimentação, é importante verificar que tem natureza indenizatória, conforme já se manifestou inclusive o STF na súmula vinculante número 55. Portanto, apenas é devido enquanto houver efetivo exercício das funções do servidor. Não havendo exercício, deve ser cessado o seu pagamento, que poderá ser retomado quando o servidor retornar às atividades, o que é exatamente previsto nos artigos 3 do projeto de lei em análise. O auxílio alimentação é verbo de natureza indenizatória para o servidor em atividade, com a ocorrência de afastamento de serviço, cesse o motivo da indenização, de modo que deve ser também cessado o pagamento enquanto perdurar o afastamento. Vejamos a jurisprudência aplicável ao caso. Administrativo, recurso em mandado de segurança, servidores públicos aposentados do Poder Judiciário, supressão do auxílio alimentação por se tratar de verba não extensiva aos inativos, verba de caráter indenizatório, decadência administrativa, não ocorrência, súmula 83.1. Trata-se de mandato de segurança na origem em que buscam os recorrentes manter em seus vencimentos a verba de auxílio alimentação. A jurisprudência do STJ é firme no sentido que o auxílio alimentação, destinado a cobrir as despesas alusivas à alimentação do servidor em atividade, não possui natureza remuneratória, mas tão somente transitória e indenizatória. Dessa forma, o benefício em questão não pode ser estendido e tampouco incorporado aos proventos dos servidores inativos. Especificamente em relação à extensão do auxílio alimentação, a Suprema Corte ditou a súmula 680 do STF. O direito do auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. O Tribunal de Origem consignou quanto à decadência que ainda estava em curso no respectivo Tribunal de Contas a análise do cumprimento das disposições constitucionais e, por isso, o prazo para a administração rever se os próprios atos não correm. Quinto, o STJ entende que o prazo decadencial para a administração rever o ato de aposentadoria somente tem início com a manifestação do Tribunal de Contas, visto que o referido ato administrativo é complexo, exigindo-se a manifestação de vontade de órgãos distintos para se aperfeiçoar. O acordão recorrido está em consonância com os órgãos distintos para se aperfeiçoar. O acordão recorrido está em consonância com a pacífica jurisprudência do STJ, incide na pretensão recursal o óbice da súmula 83 do STJ. Recurso em mandado de segurança não provido. Primeiro, relator ministro Herman Benjamin, data de julgamento. Segunda turma, data de publicação. Agravo regimental administrativo, aposentadoria, complementação, ex-ferroviários, auxílio alimentação, extensão aos inativos, inviabilidade, natureza indenizatória, precedentes do STF. Os servidores aposentados não têm direito ao auxílio alimentação ou vale alimentação, na medida em que a destina a cobrir os custos da refeição devia exclusivamente ao servidor que se encontra no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração sem aos proventos de aposentadoria, por se tratar de verba indenizatória. Agravo regimental desprovido. Salientamos ainda que a medida encontrada respaldo jurídico, vez que não afronta os ditames da lei de responsabilidade fiscal conforme impacto orçamentário e financeiro que institui o procedimento. Deve-se ater que a proibição não se refere ao aumento da despesa, mas à prática do ato que resulta aumento, dessa forma que a despesa não ocorrerá no pedido dos 180 dias que atendem o término do montante e venha haja vista que estamos em 2022 e o mandato se encerrará a priori em 2024. Cabe destacar que não foram encaminhados a estes advogados que subscrevem estudos e impacto e demonstrativos financeiros. Contudo, casos os excelentíssimos senhores vereadores que compõem o Poder Legislativo de Pacaraima entenderem que as medidas adotadas estão todas de acordo com a Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, opinamos pela legalidade do projeto de lei em análise. Assim sendo, quanto aos requisitos legais e constitucionais, o entendimento é de que não há óbice jurídico ao projeto de lei em comento, pois está de acordo com as regras relativas à divisão de competência, estruturação de cargos e prerrogativas do Poder Executivo de Pacaraima, cabendo a apreciação do mérito de matéria aos novos vereadores. Na conclusão, diante do exposto, nos manifestamos pela legalidade do projeto de lei número 006/2022, ora em análise, o qual, como visto,
ao norte, institui o vale-refeição e autoriza o Poder Executivo a dispor dele para servidores do quadro do SAMU, Pacaraima e de outras providências, uma vez que restou obedecido o disposto no artigo 30, inciso 1º da CRB de 88, bem como o artigo 81 da Lei Orgânica do Município. É o parecer e se faz necessária a deliberação por parte dos vereadores e das comissões, assim como do plenário desta Casa Legislativa. É o parecer. Pacaraima, 14 de junho de 2022. Primeira discussão, ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei número 003 de 2022, que torna-se de utilidade pública municipal Instituto Batista de Roraima, Educação, Saúde e Cultura do Meio Ambiente, ação social localizada na rua Estédio Oliveira Seabra 1, lote faixa 1, Vila Velha, Pacaraima. Está em discussão. Encerrada a discussão. Primeira discussão do projeto de lei número 005 de 2021, que dispõe sobre adequação e remuneração mínima da classe docente do Magistério da Educação Básica do município de Pacaraima ao piso salarial nacional do Magistério Público, da Educação Básica e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão. Encerrada a discussão. Primeira discussão do projeto de lei número 005 de 2022, que institui no ambiente municipal o programa Mulher Independente, destinado ao apoio de geração de empregos e renda a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, de autoria do vereador Marcelo Bem-vindo. Está em discussão. Encerrada a discussão. Leitura do projeto de lei número 006 de 2022, que institui o Vale Refeições e autoriza o Poder Executivo a dispor dele para servidores do quadro do SAMU Pacaraima e da outras providências. Em discussão. Encerrada a discussão. Considerações finais. Só avisando que logo em seguida vai ter outra sessão, tá? Para que os projetos sejam aprovados. Considerações finais. Concedo a palavra por 5 minutos ao vereador que queira fazer uso da palavra. Ninguém? Vai ter outra aí, fazer uma posição. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores vereadores para permanecer no plenário para a próxima sessão ordinária a ser realizada nesta tarde, de 29 de junho.